Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e o nosso quadro Indigenismos de hoje, em parceria com o canal do História em Casa, nós vamos falar sobre alguns assuntos que estão sendo bastante comentados nas mídias sociais. Você já viu falar sobre a greve global do clima? Você já viu também falar sobre o pacote verde que será votado amanhã, no dia 30 de março, lá no STF? Bom, se você nunca ouviu falar sobre esses assuntos, eu sugiro que você acompanhe o vídeo de hoje para você se informar mais sobre essas questões, até porque são as águas de março, fechando o verão, e nada mais importante do que a gente falar sobre a crise climática. Quando a gente fala sobre clima, a gente consequentemente fala sobre comunidades tradicionais, povos indígenas, meio ambiente e também de você, que faz parte dessa sociodiversidade. Então, no dia 30 de março, o STF julgará esse pacote verde, que possui essa nomenclatura devido ao fato desse pacote verde ser constituído de 7 ações que possuem um fundo em comum, justamente ao fato de que elas visam medidas protetivas com relação à proteção do meio ambiente no território brasileiro, do socioambientalismo como um todo. Além disso, está causando maior frição esse assunto, porque é a primeira vez que a nossa Suprema Corte Brasileira irá julgar ações climáticas, por assim dizer, porque todas essas ações tem esse fundo base de ter advindo devido às questões climáticas que o Brasil vem sofrendo. Além disso, também é a primeira vez que o STF junta tantas ações sobre esse mesmo tema em comum em uma única sessão que será julgada. É perceptível que nos últimos anos a gente acompanhou várias notícias envolvendo a crise ambiental no Brasil. A gente ouviu muito falar sobre queimadas, sobre desmatamento, sobre desmantelamento dos órgãos ambientais. A gente ouviu também falar muito sobre a poluição do ar, de como isso vem afetando a qualidade de vida da população como um todo e não só dos povos indígenas. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de desmatamento da Amazônia entre o ano de 2020 e 2021, em comparação com o de 2018, corresponde a um aumento de 75%. Ou seja, os números são cada vez mais gritantes e cada vez mais a sociedade como um todo exige do governo respostas de como melhorar essa questão. E quando nós falamos de exigência da sociedade civil, a gente está falando de verdade sobre isso, porque nós nos deparamos nesse cenário com a inércia da Procuradoria-Geral da República. Para quem não sabe, PGR seria a entidade responsável para atuar nessas demandas. Mas dessas 7 ações que serão julgadas nesse pacote, apenas uma foi proposta pela PGR. Todas as outras ações foram propostas pelas entidades da sociedade civil. Então, por isso esse movimento está causando tanto impacto social e também nas mídias. É importante a gente entender que essa questão climática sempre foi algo muito elitista de se falar. Muitas vezes isso é algo muito científico e tratado dentro da academia, mas cada vez mais a ideia das pessoas que estão fazendo a greve pelo clima, etc., é trazer esse assunto para dentro dos lares de toda a população. Até porque em análises feitas recentemente, é perceptível que devido à crise climática, isso já vem afetando populações inteiras. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, Madagascar é um dos primeiros países que podem ser declarados em extrema fome devido à crise climática. Hoje em dia, essa população vive de cacto, barro, alimentação totalmente inapropriada como condição de sobrevivência devido à crise do clima. O que se espera com essa questão do STF julgando esse pacote verde é que finalmente o Brasil consiga se posicionar dentro desses tratados internacionais que envolvem não só questões ambientais, como também questões climáticas, que muitas vezes ele é signatário e não cumpre as regras desses tratados. Então, acho que vai ser uma maneira de fortificar esse entendimento e de suprir essa necessidade, as lacunas jurídicas que existem com relação a esses pontos. E quais são as ações que compõem esse pacote verde? Bom, nós vamos fazer um breve resumo aqui quais são essas ações para você entender. A primeira ação que a gente pode falar é a DPF 760, que trata sobre a questão de falta de medidas protetivas de preservação da Amazônia e também das comunidades tradicionais. Outra ação é a DO 59, que trata sobre o Fundo de Investimentos da Amazônia. Para vocês terem uma ideia, o governo federal tem a obrigação e o planejamento orçamentário para disponibilizar 1,5 bilhões para o Fundo Amazônia, sendo que ele não está querendo nesse ano disponibilizar essa questão. Outra ação é a DI 6148, que trata justamente sobre a resolução do CONAMA, na verdade é sobre a falta de uma resolução do CONAMA em ter uma tratativa sobre a questão da qualidade do ar que respiramos, ou seja, uma questão de informação pública que deveria ter acesso de todos para a gente ter ideia de como está o ar que nós respiramos.
Outra ação que será julgada no pacote verde é a DPF 735, que trata justamente do caso de retomar a autonomia do IBAMA na fiscalização do meio ambiente. Outro ponto importante é a ADI 6808, que trata justamente sobre as licenças ambientais. Toda vez, então, que uma empresa de médio, grande porte, ela deve passar por uma licença ambiental, ter essa licença ambiental, que é um momento que eles vão aferir se aquela atividade vai causar um impacto de grande risco para aquele meio ambiente. Temos também a DPF 651, que trata, sobre aquela questão da exclusão da sociedade civil sobre o Fundo Nacional do Meio Ambiente. E por fim, temos aí a ADO 54, que trata justamente sobre o descaso do governo federal com relação ao desmatamento da Amazônia e do meio ambiente como um todo. E a gente não poderia falar do pacote verde sem elencar sobre a greve do clima. Para quem não conhece, lá em agosto de 2018, alguns anos atrás, uma menina lá na Suécia saiu da escola e resolveu protestar em frente ao parlamento sueco com um cartaz que dizia: greve escolar pelo clima. Essa menina hoje é super conhecida, que é a Greta, e ela é uma pessoa que engajou esse movimento da greve climática e que hoje ganhou uma proporção internacional e deixou de ser uma greve escolar e virou uma greve global pelo clima, alcançando aí movimentos estudantis de jovens de vários países do mundo. Nesse último 25 de março aconteceu essas passeatas das principais capitais do país e também no mundo, justamente levando aí a pauta a questão da greve global do clima, falando sobre essa crise do século, que é a crise climática. E um dos assuntos que eu achei muito interessante a gente trazer, porque foi um dos últimos vídeos que nós tivemos aqui no canal, é que a pauta da greve do clima também elencou a questão da Ucrânia, de como essa questão de combustíveis fósseis, que justamente é um dos pontos importantes aí da questão da crise climática, é uma pauta tão importante porque olha só onde chegamos, devido a combustíveis fósseis que geram aquecimento global, que geram mudanças no clima, no meio ambiente, isso também está gerando um caos entre a nossa própria sociedade, que é justamente a guerra da Ucrânia. Então, tudo isso foi elencado, é um assunto muito importante de ser tratado, que tem total convergência com o que o STF está fazendo agora, e nós temos que aguardar para mais detalhes para ver como isso vai ser nos próximos dias, como vai ser essas ações serão julgadas, e a gente vai voltar aqui mais para falar sobre esse assunto.